E aí galera, beleza? Então cola aqui comigo para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai trabalhar com uma das coisas mais importantes dentro da Química, que é a nossa tabela periódica. O que será que é a tabela periódica e por que eu devo aprender e saber mexer com ela? Então olha só, gente, a tabela periódica ela serve para consulta de dados e ela é de extrema importância para toda a construção de conhecimento que eu vou partir a partir de agora. Então assim, ó, para mim poder desenvolver todo o meu conhecimento em química, eu tenho que saber e conhecer a minha tabela periódica. Tenho que conseguir tirar dados de cima dela. Tenho que conseguir compreender como é que ela foi organizada. Se eu entendo isso, a química ela se torna muito mais fácil. Então olha só, a tabela periódica foi uma construção de longos anos. Foram várias pessoas que de certa forma foram colaborando para que ela fosse desenvolvida e criada, certo? Então assim, ó, lá no século XVIII, a gente já conhecia 33 elementos químicos. E eles já tentavam organizar esses elementos químicos em alguma pasta oficial, de alguma forma. Então, assim, ó, surgiram várias ideias e lógicas para que a gente pudesse organizar esses elementos, esses 33 elementos que a gente conhecia lá no século XVIII. Acontece que lá em 1829, então, Dobrynin, ele encontrou uma forma. Começou-se ali, então, o processo de organizar os elementos de uma forma um pouco mais efetiva. Só que ele organizava através de suas semelhanças. Ele pegava elementos, então em grupinhos de 3 em 3, e ia organizando a partir de suas características e semelhanças. Então assim, ó, pela cor, peso atômico e algumas propriedades que fossem semelhantes a cada 3 elementos, ele juntava em um grupo. E o que tinha de característica importante? Era a presença da massa atômica. Ele pegava 3 elementos, botava em ordem de massa atômica. Então, por exemplo, ele pegou o lítio, o sódio e o potássio. O lítio tinha massa 7, o sódio 23, o potássio 39. Se ele pegasse a massa do primeiro, somasse com a massa do último, então 39 mais 7, daria 46, e dividisse por 2, então pega a massa dos extremos, do primeiro e do último, tira a média deles, então soma e divide por 2, eu teria que dar a massa aproximada do meio. Então assim, ó, 7 mais 39 dava 46, dividido por 2 dava 23. E qual que era a massa do sódio, que é o nosso elemento do meio? 23. Olha só, aqui no potássio, estrôncio e bário, ele juntou os 3. Então, o cálcio, na ponta de cima, 40, o bário, 137. Quando ele calculava essa média, dava 88. E o meu estrôncio ele tem massa de 87, então estava aproximado. Então foi um método que ele encontrou para estar organizando desses elementos. E isso ele chamava cada grupinho desse, de 3, de tríade de Dobrynin, tá bom? Então assim, ó, essa foi a primeira formulação da minha tabela periódica. E ela se encontra aqui, ó, com os grupinhos que já foram se organizando. Depois veio a nossa tabela periódica de Mendeleev, em 1869. Aqui, ele levou em consideração também o peso atômico dos elementos. Ele começou a organizar através de suas características. Então, assim, a partir de algumas ideias gregas, ele foi organizando essa tabela. E já em 1869, então, olha só, de 29 para 69, já passamos para 60 elementos químicos aproximadamente. Ele começou a organizar, então, em ordem crescente da massa atômica e também por propriedades químicas semelhantes. Ele foi organizando em linhas horizontais e, ao todo, ele fez 12 linhas, certo? Então, assim, ó, através da massa atômica, do peso dos elementos, ele foi organizando, então, nessas linhas. E aqui a gente tem, então, a nossa primeira tabela química de Mendeleev. Aqui é a nossa oficial, foi a que ele escreveu, então aqui é a nossa digitalizada. Ele foi organizando os elementos, né? Nas 12 linhas horizontais e algumas verticais. Característica, aqui já se conhecia alguns elementos, só que não tinha se caracterizado ele. Então, por exemplo, ele já deixou alguns espaços vagos. Aqui, ó, tem um elemento que conheciam, mas não se entendia por completo ele, mas sabia que pesava 72. Então, ele deixava esse espaço em branco, para que futuramente fosse ocupado. Se eu reparasse a minha linha 9, também ela está completamente em branco, porque já sabia-se que ia descobrir elementos químicos aqui, só que na época eles não foram classificados. Então assim, ó, ele já deixou algumas brechas, tá? Então, ó,
Então ele destacou alguns elementos que não haviam sido descobertos, deixando essas lacunas, e ele organizou então em ordem crescente de massa atômica. Essa aqui, ó, foi a tabela periódica que deu início à formação da nossa. Então assim, ó, eles tinham aquela tríade e tal, que não ganhou muita força, mas essa tabela aqui, ó, de Mendeleev, ela foi muito utilizada por muito tempo, beleza? Então vamos lá, seguindo. Aí chegamos à nossa tabela química atual. Então assim, ó, a nossa tabela química que a gente conhece é exatamente essa aqui, certo? Aqui vocês têm em casa de vocês, que vocês ganharam no início do ano. Ela também é organizada em linhas e colunas, e ela também está em ordem crescente, só que agora de número atômico e não mais de massa atômica. É por número de prótons. Quanto mais prótons, então eu vou reorganizando a minha tabela. Nas linhas verticais, então, ó, nas linhas verticais, eu vou ter meus grupos e famílias, certo? É muito importante essa posição, porque, por exemplo, a gente vai ter nossos grupos. Então, grupo 1, grupo 2A, 3, 4, 5, 6, até o 8A. Aqui no meio eu tenho meus grupos B, beleza? Então assim, ó, o que que isso traz pra gente? Os grupos, eles dizem quantos elétrons eu tenho na minha última camada, ou na camada de valência. Então, por exemplo, todos os elementos do grupo A, que é essa primeira coluna, na camada de valência, na última camada, quando eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou ter apenas um elétron. No grupo 2, eu vou ter 2 elétrons. No grupo 3, que já vem aqui para esse lado, então, eu vou ter 3 elétrons. Então, ele vai dando as nossas características. Cada grupo, certo? Cada linha vertical diz quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência. Certo? Então, assim, ó, do grupo 1, 2, do 13 ao 18, eu tenho os elementos que eu chamo de representativos. E aqui no meu meião, certo? Que vai do nosso grupo 3 até o 12, eu tenho os meus elementos de transição, tá? Outra característica da tabela periódica. E nos períodos, que a gente vai usar então com as nossas colunas, linhas horizontais, eu tenho os números de camada. Então, por exemplo, todos os elementos na minha primeira linha, certo? Que entra hidrogênio e o hélio desse lado. Eu tenho apenas uma camada na eletrosfera. Então, em volta do meu núcleo tem apenas uma camada. Na segunda, quer dizer que eu tenho 2 camadas, certo? Então, assim, ó, se eu ir aqui para a sexta camada, certo? Para a sexta linha, quer dizer que eu tenho 6 camadas, 6 níveis de energia em volta do meu núcleo. Então, eu consigo começar a desenhar e a imaginar meu átomo a partir da tabela periódica. Porque, por exemplo, se eu pegasse esse elemento que está aqui, ó, ele está no terceiro período, no grupo 3A. Isso quer dizer o quê? Que o átomo ele tem 3 níveis de energia. Então, em volta do meu núcleo, eu vou ter 3 níveis de energia. E no último, como ele está no 3A, ele tem 3 elétrons, certo? Na camada de valência, então, tem 3 elétrons. Outra característica, que nos elementos do grupo de transição, eu tenho essas 2 linhas aqui embaixo, que também são do grupo de transição, só que tem um nome bem específico, que são os lantanídeos e os actinídeos, tá? Toda a primeira linha, então, é lantanídeo, e a segunda linha, então, actinídeo, beleza? São alguns nomes que a gente vai decorando e vai aprendendo até o final do ano. Olha só, os grupos também eles vão ter uma ordem, certo? Então assim, ó, todos os grupos da família 1A eu chamo de metais alcalinos. Todos os grupos da família 2A vão ser metais alcalinos terrosos. A gente então agora vem para a parte mais difícil, que vai ser o nome dos primeiros elementos. Então aqui, ó, todos esses aqui ó, vão ser a família do bório, porque o primeiro elemento é bório. Desse aqui ó, vai ser a família do carbono, porque o primeiro elemento dessa família é o carbono. Então, na minha quinta coluna, eu vou ter a família do nitrogênio, porque todos os elementos estão abaixo do nitrogênio. O primeiro elemento dessa família é o nitrogênio. Aí aqui já muda um pouquinho de figura. Eu vou ter os calcogênios, halogênios e gases nobres, beleza? Também, com o passar do tempo, a gente vai decorando e aprendendo as características de cada grupo. Cada grupo vai ter umas propriedades químicas que vão ser semelhantes. Então, ó, metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do bóron, a do carbono, do nitrogênio, calcogênio, halogênio, gases nobres.
E o meu meião aqui, então, vão ser os metais de transição, com parênteses aqui, ó, lantanídeos e actinídeos, certo? E essa linha toda aqui, ó, esses elementos todos, eles se encontram aqui na minha tabela periódica. Repara aí na tabela de vocês, senão vai ter um espacinho aqui. Aqui, ó, entra todos esses elementos. Na parte de baixo dos actinídeos também vai ter um espacinho. Aqui entra todos esses elementos, tá bom? Então, bora lá. Cada elemento ele é representado na tabela periódica pelo nome original dele, mas na forma em latim. Então, se a gente parar e reparar assim, ó, o sódio. O sódio ele é representado por Na na tabela periódica. E se eu perguntar por quê, é porque em latim o nome dele é natrium, certo? Ele começa com Na. Então, assim, ó, todos os elementos químicos, o símbolo dele representa o nome dele, só que na forma em latim, certo? E a tabela periódica que a gente trabalha hoje em dia, ela vai fornecer muitas informações, como número atômico, a massa atômica, quantos elétrons eu tenho na última camada. Ele também vai me dizer qual é a distribuição eletrônica, dependendo da tabela periódica. Aqui vocês têm, eu tenho certeza que aparece. Então, assim, é tudo coisas que a gente vai trabalhando e vai aprendendo a usar. Ela pode facilitar muito o nosso trabalho. Então, assim, ó, quando eu perguntar para vocês quantos elétrons tem na camada de valência de algum elemento, eu não preciso mais fazer a distribuição eletrônica e contar. Eu não preciso lá pegar o diagrama de Linus-Pauling e ir distribuindo. Eu, olhando a tabela periódica, eu consigo chegar nas conclusões. Outra coisa, as classificações. Então, assim, ó, vocês vão ver que cada elemento na tabela periódica vai ter uma cor, né? Vão ter grupos de cores. Então, assim, ó, nosso maior grupo é os metais, certo? Característica. A maioria dos metais são encontrados na natureza em temperatura ambiente, condições naturais, temperatura e pressão, na forma sólida. Mas se em algum enunciado aparecer que todo metal na natureza é encontrado de forma sólida, isso é mentira. Porque tem um metal, e apenas um metal desse grupo todo aqui em amarelo, que não é encontrado na forma sólida na natureza, que é o mercúrio. Ele é encontrado na forma líquida, tá? Tanto é que se a gente olhar aqueles termômetros de mercúrio, o que tem dentro dele é um líquido, e ele não deixa de ser um metal, tá bom? Então, ó, o mercúrio é o único metal que é encontrado no estado líquido na natureza, beleza? E qual é a característica do metal? É que ele conduz corrente elétrica, ele é um bom condutor de corrente elétrica e ele também conduz calor, tá bom? Então, ó, essa é a principal característica do metal. Bom condutor de corrente elétrica e também ele conduz calor. Próximos elementos, então, para nós finalizar. A gente tem os ametais, semimetais ou não metais, que são essa partezinha em rosa e roxo aqui, tá bom? E quais são as características dos semimetais, então, ou do não metal, ou dos ametais? É que eles são mais condutores de calor e corrente elétrica. E na natureza, o estado físico deles é bem variado, tá? Então, assim, ó, eu vou encontrar sólido, eu vou encontrar líquido, eu vou encontrar gasoso, é bem variado a forma que eu encontro eles na natureza. A principal característica é que realmente são mal condutores de eletricidade, de corrente elétrica e de calor, tá bom? Também a gente tem a nossa última coluna, que são os gases nobres. Qual é a característica principal dos gases nobres? Olha só, eles são nobres, eles não querem se mexer com ninguém. Então eles são pouco reativos, ou seja, na natureza, a gente vai encontrar ele na forma gasosa e eles dificilmente vão estar interagindo com outros elementos. Eles na natureza eles querem ficar livres, não querem que ninguém toque neles, certo? Então, ó, gases nobres, a última coluna, eles são os elementos que são menos reativos da tabela periódica. Eles não têm interesse em se misturar com absolutamente ninguém. E por último, a gente tem o hidrogênio, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Ele sozinho faz um grupo, porque as características dele assim são bem curiosas. Então, assim, ó, a gente vai ter grupos dos metais, semi e ametais, gases nobres e a família do hidrogênio, que é só ele, beleza? E a gente vai até reparar que em algumas situações o hidrogênio vai aparecer em diferentes posições na tabela periódica. E isso é normal, depende de quem desenhou a nossa tabela periódica, porque ele tem um grupo específico apenas dele, certo? Então, galera, peguem a apostila, vocês façam os exercícios e eu também quero que hoje vocês façam já um resumão no caderno de vocês de todas as características e formas de classificação da tabela periódica. Porque na próxima aula isso aqui vai ser muito importante para a gente dar seguimento. Então, alguns nomes, assim já tem que estar em fácil acesso para vocês. Ah,
o que é o metal, o que é o não metal, qual que é o metal alcalino terroso, é de qual família, qual que é o calcogênio. Então assim, ó, tem coisas que já tem que estar em fácil acesso para vocês. Então o desafio para vocês na aula de hoje é realmente pegar o caderno de vocês e já ir separando as características, se organizar, deixar isso aí de uma forma descritiva para que vocês entendam, certo? Então galera, a nossa aula era isso, fiquem ligados e até a próxima. Valeu?